Ok, agora nós vamos lidar com a teologia de João Calvino. E para entender a teologia dele, o que ele acreditava e ensinava sobre Deus e o mundo e a salvação, todas essas coisas, nós precisamos voltar para os livros, os escritos dele. E aparentemente eu errei nas aulas que eu falei da obra-prima dele, é chamada As Institutas da Religião Cristã. E eu estava estudando no inglês e traduzindo sem perceber que eu escrevi institutos, mas é institutas, tá? As Institutas da Religião Cristã. Vamos chegar aqui, nós estamos na apostila, página 51, no finzinho onde tem o número 9, tá bom? Então, a teologia de João Calvino. Calvino era um escritor prolífico, produzindo muito para o historiador de hoje poder entender a teologia dele. Às vezes você pode, ou você precisa adivinhar o que a pessoa acredita. Mas com Calvino não fica tão complicado, é só achar nos escritos dele o que ele acreditava. Então, nós podemos fazer isso, já várias pessoas já fizeram isso e nós vamos aproveitar. Vamos para a página 52. Calvino escreveu mais do que muitos vão poder ler na sua vida inteira. Só as Institutas são o tamanho do Velho Testamento com os livros de Mateus, Marcos e Lucas. Os comentários e os sermões da Sociedade Calvino de Tradução são de 45 volumes. Eu imagino que o método dele era o seguinte: ler, estudar, escrever. Ler, estudar, escrever. Ele até falou: eu sou o tipo de pessoa que aprende por ler e aprende por escrever. E uma dica para vocês, eu devo falar mais sobre essas coisas, realmente eu devo. Vocês vêm para essas aulas como ouvintes, eu acho que no momento não tem ninguém aqui que está procurando o diploma, que está aqui presencialmente. Tá bom, mas eu aprendi na minha vida, se você quer aprender algo, estude para poder ensinar aos outros. Inclusive, se você tiver a oportunidade de ensinar o que você aprende para os outros, em vez de você pegar 10%, você pode pegar 90%. Muda tudo. E provavelmente eu posso, no fim dessas aulas sobre a história da igreja, eu posso falar: eu vou dar uma prova para vocês, e eu quero saber desse imperador, desse teólogo, dessa data, desse lugar, dessa teologia desenvolvida, dessa igreja, e você vai falar: não sei, pastor, eu esqueci. É porque é muita coisa. Mas se você já tivesse chegado aqui pensando: um dia eu vou ter que compartilhar essas coisas com os outros, você chegaria de caneta e caderno, escrevendo, marcando coisas nas folhas para poder gravar mais. E na minha vida eu aprendi muito mais por ensinar do que por só escutar, muito mais. Eu acredito que João Calvino conseguiu aprender muito porque ele tinha esse método de escrever tudo que ele considerava e passar para os outros, porque você tem que ter não somente um conhecimento da coisa. Nós temos uma expressão no inglês, Paulo, talvez você possa traduzir rapidamente: a working knowledge of something. Um conhecimento que funciona, que opera, algo assim. A ideia é, eu posso abrir o carro e falar: eis o motor, mas o mecânico, ele já sabe entrar e mexer com as coisas, né? Ele sabe, ele entende, porque ele mexe mesmo. Eu não. Eu posso mexer com algumas coisas, mas no geral não é a minha área.
mas nós podemos fazer isso com a Bíblia. Eu vou estudar, organizar, escrever o que eu estou pensando para poder usar na minha vida e talvez, se Deus permitir, ensinar para os outros. E Calvino tinha muito esse método na vida dele. Também os sermões dele foram anotados em taquigrafia por refugiados franceses. A publicação deles demorou até os dias de hoje. Pelo que eu li, ele escreveu tanto que até hoje ou nem tem tudo traduzido e publicado, ou só nos últimos anos tudo ficou completamente publicado. Mas ele escreveu muito, ou como essas pessoas, esses refugiados franceses, eles anotavam o que ele escrevia. Então as pessoas hoje em dia estão acumulando esses escritos desses refugiados, que eram as palavras de João Calvino, para poder fazer mais livros de João Calvino. Mas ele realmente, o que sai da caneta dele e da boca dele é muita coisa, e as pessoas usam ele como um grande ponto de referência, e nós podemos usar para entender exatamente o que ele acreditava versus o que os calvinistas modernos acreditam, porque se houver uma diferença, nós podemos ver o que ele originalmente acreditava. Além das institutas da religião cristã, os comentários bíblicos, sermões, folhetos, tratados, cartas e escritos litúrgicos e catequéticos de Calvino servem como o melhor meio de observar o desenvolvimento teológico dele. Então eu já enfatizei muito as institutas, mas também tem vários outros livros, cartas, etc., coisas que foram escritas e nós podemos aproveitar. Calvino disse: é melhor deixar intocado que não posso explicar. Eu achei muito interessante quando eu estava estudando sobre ele. Eu falaria isso. E daí eu digo o seguinte: então ele escreveu muito, mas em certos momentos, em certos lugares da Bíblia, ele falou: peraí, aqui é terra santa, a Bíblia não fala muito, eu não posso explicar muito sobre isso, eu não vou mexer com isso não. A Bíblia não explica tudo. Então ele disse: é melhor deixar intocado o que eu não posso explicar. E eu não sou calvinista, eu sou biblicista. E quando eu digo que eu sou biblicista, eu digo que eu creio nisso aqui. É melhor deixar intocado, ou eu não vou tocar, não vou mexer com isso, porque a Bíblia não explica tudo. E se não explica tudo, eu não vou criar uma explicação, porque a minha explicação pode ser errada. Deixe-me tentar explicar para vocês o que eu quero dizer. Vamos dizer que você tem uma torre de revelação bíblica. A Bíblia fala que Deus é soberano. Ok, tá bom. Tem uma outra torre aqui. A Bíblia diz que o homem é responsável pelo que ele faz. Entre essas duas coisas, Deus não liga tudo. Então, nós homens, podemos construir uma ponte humana. Nós, por especulações, adivinhando, organizando coisas, e nós podemos dizer: nós ligamos a soberania de Deus com a responsabilidade do homem aqui assim. É só que muita batalha acontece aqui, não em cima da verdade bíblica. E muita pessoa briga aqui. Como biblicista, eu falo, eu posso construir uma ponte para ligar as coisas para me ajudar, mas a verdade é que eu não vou morrer nessa ponte. Se você discordar de mim nessa área aqui, onde nós humanos criamos uma ponte, então eu
Beleza, você tem sua crença, eu tenho a minha. Claro, aqui a soberania de Deus, eu vou dizer, não, a Bíblia diz que Ele está no controle. Aqui a Bíblia diz que o homem é responsável, ele é culpado pelo pecado dele. Eu entendo isso, mas onde essas duas coisas vão ter um encontro, eu não sei. Como é que Deus pode estar no controle de tudo, e ao mesmo tempo eu sou responsável pelas coisas que eu faço? Não sei. Então, como biblicista, eu não estou tentando juntar essas coisas. Mas às vezes quando eu converso com calvinistas e leio o que João Calvino explicava, eu vejo ele criando uma ponte em certos versículos bíblicos que não fala tudo o que eles estão falando. Então ele falou, é melhor deixar intocado que não posso explicar. Eu digo a mesma coisa, só que às vezes eu vejo ele fazendo algo contra o que ele falou. E quando eu pensei nisso, eu pensei, se esse homem tão inteligente e tão estudioso, homem rígido, que queria a coisa de um certo jeito, se ele conseguiu, ao meu ponto de vista, segundo a minha opinião, errar, então nós que somos ou calvinistas, ou arminianos, ou biblicistas, ou seja, todos nós devemos tomar cuidado. E se você acredita em algo, sempre volte para dizer, o que eu digo é totalmente da palavra de Deus, ou envolve um pouco da minha própria lógica, ou especulações. E eu garanto, se você explorar muito a sua própria teologia, você vai achar aqui ou ali algo que você acredita que realmente não tem uma base completamente bíblica. Talvez seja até a verdade, mas a Bíblia não fala tudo que você crê. E eu só digo para você, quando você sabe que não tem base completamente na Bíblia, diga para os outros, é a minha opinião, é o que eu acho. Mas até esse momento eu não tenho nada na Bíblia que completamente confirma tudo que eu falo. O problema dos protestantes, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio e João Calvino, é que eles mantinham um casamento do governo com a igreja, e às vezes para manter união, eles brigavam e queriam, usar a espada do governo para falar, vai ser desse jeito, e isso causou problemas. Eles não queriam, eles ficaram meio teimosos às vezes, porque eles não queriam perder a autoridade, eles não queriam perder a boa coisa que eles tinham. E nós precisamos tomar muito cuidado. Esses dias eu conversei com alguém da igreja que falou algo diferente do que eu falo, ou já falei, né? E a pessoa não queria causar problemas. E eu falei, não, mas tranquilo, você chegou a essa conclusão, eu ainda estou analisando essas coisas, e eu não quero ser dogmático em tudo se eu não tenho certeza absoluta que vem da Bíblia. Então, para mim, deve ser desse jeito na igreja. Todos nós firmes, fundamentalistas nas coisas fundamentais. Mas as outras coisas, vamos ser amigos, tá bom? Vamos compreender. Você vai chegar aqui ou ali em alguma coisa que é diferente do que eu acredito. Em algumas áreas, eu não estou dizendo para você ignorar partes da Bíblia, mas tem certas coisas complicadas, tão profundas, sabe? Você vai lendo e querendo entender a imagem no livro de Daniel, que é uma profecia dos impérios. Tem 10 dedos nos 2 pés. E qual o significado de cada dedinho nos pés da imagem? Você quer brigar comigo sobre isso? Beleza, mas eu não vou brigar. Eu posso ter umas ideias, mas vamos ser bem francos. Ninguém tem todo o conhecimento. E alguém pode falar algo para você e você percebe, peraí, eu nunca vi isso. E você pensa sobre aquilo, né? Esses dias alguém mostrou para mim
a ideia que a igreja não é a noiva de Cristo. E eu pensei, a igreja não é a noiva de Cristo? Todo mundo fala que a igreja é a noiva de Cristo. Eu vejo passagem em Apocalipse 19, se não me engano, e Efésios 5, e o jeito que Jesus escreve a volta dele em João 14, coisas que se ligam com o noivado judaico e tudo. Mas eu falei, tá bom, vou pesquisar, vou pensar nisso. E eu cheguei à minha conclusão, mas eu não quero brigar com alguém que se realmente tem uma base bíblica sobre isso. Então nós precisamos tomar cuidado e sempre dizer quando é bíblico e a gente vê que totalmente vem da Bíblia, então beleza, vamos ficar firme nisso. E quando a gente não sabe, ou existe uma especulação, vamos dizer, é uma especulação, é uma opinião. E não há nada errado em usar essas 3 palavras mágicas. Eu não sei, certo? Eu não sei. Enfim, Calvino identificou os seus oponentes teológicos através dos seus folhetos e tratados, escrevendo para expor os erros dos reformadores radicais, tal como os anabatistas, dos católicos romanos e dos luteranos. Então você pode ler o que escreveu contra os outros para entender melhor quem ele era e o que ele acreditava. Calvino escreveu muitas cartas para vários grupos e indivíduos diferentes, tal como outros reformadores, reis e príncipes, igrejas perseguidas, protestantes imprisionados, pastores, computadores e os que esperavam morrer como mártires, ou estavam esperando morrer mesmo, vamos dizer, estavam na fila. Então ele não somente escrevia muito livro, mas também ele escrevia muita carta, querendo encorajar, e ele usava as crenças dele para dar conforto e para batalhar pela fé nessas cartas. Calvino escrevia para edificar a igreja na escola da fé. Tá bom, agora que a gente percebe umas coisas que são as fontes que nós utilizamos para entender a doutrina ou a teologia dele, agora vamos para os pontos importantes da teologia dele, pontos resumidos. Nós não vamos lidar com cada aspecto, e o meu desejo vamos dizer, diminuir a velocidade um pouco, para podermos considerar essa teologia tão impactante, uma teologia que está enchendo a internet hoje em dia. É um novo movimento no Brasil, quanto à minha opinião, né? Era a igreja católica, e depois as igrejas tradicionais, depois as igrejas pentecostais, e agora esse movimento calvinista ou neocalvinista. E como eu já falei, se eu preciso escolher entre a igreja católica, os pentecostais ou as crentes dos calvinistas, eu prefiro os calvinistas, mas eu não sou calvinista, porque eu concordo com a ênfase que a salvação vem de Deus, é pela graça de Deus, e que eu não vou poder me salvar e eu não vou poder manter a minha salvação. Tudo isso depende de Deus. Eu concordo com essas coisas essenciais, só que eles vão dessas coisas para outras coisas, e daí eu tenho cautela em certos momentos. Mas vamos chegar aqui. A primeira coisa aqui, página 52, embaixo da letra B, é negócio com Deus. Então esses são pontos principais da teologia de João Calvino. Primeira coisa, negócio com Deus. Toda a sabedoria do homem se resume em 2 coisas: o conhecimento de Deus e o conhecimento de si. Deus se revela ao homem na consciência e na criação. Todo homem, consequentemente, ou rejeita essa revelação e comete idolatria, ou recebe essa revelação e busca piedade. Os mais piedosos buscariam glorificar a Deus mesmo se não existisse o inferno.
Ele falou isso. Então, eu quero esclarecer algo aqui. Eu vou ler essas crenças, mas eu não estou afirmando essas crenças. Eu concordo com algumas coisas, eu não concordo com outras coisas. Meu desejo é mostrar para vocês calvinismo, ok? Então vocês vão ver muito esse termo nas suas vidas, especialmente se vocês se mantiverem fiéis na igreja. Vocês vão aprender coisas e vão ficar sabendo, é bom entender. Negócio com Deus. Então, João Calvino, ele resumiu ou reduziu a vida para o conhecimento de duas coisas. Quanto a ele, é tudo sobre a revelação. Você vai conhecer duas coisas através da revelação. Quem é Deus é quem é você. Essas duas coisas. Quem é Deus e quem é você. E eu digo para vocês que a maior mentira que muita pessoa acredita é uma mentira sobre si. Eu sou isso, eu sou aquilo. E se Jesus estivesse sentado aqui, ele falaria: não, você não é isso. Você está errado. Você está se enganando. Você está se enganando. Então, Calvino disse: Deus quer que nós conheçamos a Ele, mas também que nós nos conheçamos também. Como é que nós funcionamos e falamos e pensamos e agimos e o que é importante para nós e sabe, todas as coisas da sua vida. Nós temos as nossas personalidades e tudo que é outro assunto. Quando você considera a teologia, até a palavra personalidade é uma coisa muito interessante. Antigamente as pessoas nem falavam de personalidade, não existia esse termo, essa ideia, personalidade. Mas enfim, quem é você e quem é Deus? E ele enfatiza que Deus se revela para nós de uma forma externa e de uma forma interna. Alguém pode me dizer como é que Deus se revela para nós fora de nós? O que Ele usa para se revelar para nós? Alguém pode me dizer? Começa com a letra C. Deus se revela, Ele quer ser conhecido. O que Ele usa para se revelar para nós? O quê? A criação. A lua, o sol, as árvores, os animais. Ele usa, você vê, tudo é uma expressão da mente criativa de Deus. E você entende que Deus é eterno, tudo tem um princípio, um início. Deus não tem, Ele que criou tudo. E Ele tem autoridade, divindade, Ele é Deus, Ele é o Criador, nós não somos. Pela criação nós percebemos essas coisas. Internamente, também Deus usa outra coisa para se revelar para nós. O que existe dentro do homem que revela Deus para o homem. Também começa com a letra C. Alguém pode me dizer? A consciência. A consciência. A consciência é o policial dentro de você que fala: não pode. Não pode, e você percebe, eu não devo fazer isso. E a consciência, então, existe, mostrando para você que existe imoralidade, existe o certo e o errado. E até um indígena dentro de uma tribo, no meio do mato, que nunca nem viu uma igreja, nunca nem ouviu o nome de Jesus, nem sabe que existe Bíblia, ele ainda tem dentro de si uma consciência. E ele sabe que ele faz coisas erradas. Calvino, ele enfatizou muito essas duas coisas. E nós podemos dizer, amém. Realmente existem essas duas coisas. A Bíblia fala sobre a criação em Romanos 1 e a consciência em Romanos 2, e como essas duas coisas revelam para nós quem Ele é. E
aqui ele fala, nós temos uma escolha. Nós podemos rejeitar a revelação sobre ele e sobre nós, ou nós podemos receber. E se você rejeitar, você já comete um certo pecado específico. Você comete idolatria. Idolatria é simplesmente adorar uma forma de Deus que não é correta. Você constrói ou cria um Deus de acordo com a sua própria imagem. Um Deus que eu quero, um Deus que eu gosto. Para algumas pessoas esse Deus não existe. Eu não quero que um Deus exista, então ele não existe. A pessoa é ateu. Também a pessoa pode receber a revelação e assim a pessoa busca, como ele fala, piedade. Quer Deus na vida, essa pessoa busca isso. E ele fala algo interessante. Ele fala que a pessoa mais piedosa vai buscar a conhecer a Deus e glorificar a Ele com todo o temor, mesmo se não existisse o inferno. O inferno não é o motivo. Ele não está pensando, tem chamas que vão me queimar, eu vou servir a Deus. Não, ele diz, o inferno não tem que existir para o piedoso seguir a Deus. Ele, tão elevado nos pensamentos dele para com Deus, ele pensa, eu não quero sujar ou profanar a glória e o nome de Deus. Então não é uma questão de pensar no inferno. E eu acho interessante, quanto a nós, agora que nós somos salvos, nós podemos dizer, mas eu concordo com isso também, porque eu não estou fazendo o que eu faço hoje para evitar o inferno. Jesus me salvou, eu sei que eu não vou para o inferno. Então por que eu sirvo a Deus? Por que você serve a Deus? Por que você está aqui hoje à noite? Ritual? Hábito? Obrigação? Se não quer passar vergonha? Essas coisas existem e podem ser causa de você chegar aqui, ou você está aqui porque você quer honrar a Deus e para você aprender mais sobre essas coisas vai fortalecer sua fé e você vai ser mais efetivo e vamos dizer, poderoso nesse mundo, nessa vida, para você ter um impacto maior, porque um dia você vai morrer e você quer entender as coisas para poder viver a sua vida da melhor forma, de acordo com a vontade de Deus. Quando você está no culto, seja o que for, da igreja, ou qualquer coisa, por que você faz isso? E ele fala, o homem mais piedoso não está pensando no inferno, ele está pensando na glória de Deus, e quer honrar a Deus. Então ele diz, todos nós temos um negócio com Deus, ele se revela para nós, e nós precisamos receber essa revelação. Segunda coisa, perdido no labirinto. Toda a revelação de Deus poderia levar o homem ao conhecimento perfeito de Deus, se o homem não tivesse caído. Mas pelo pecado, o homem se tornou idólatra, sempre inventando novas versões do Deus que ele queira. Agora, a revelação de Deus ao homem não transforma o homem, mas o deixa condenado. E também com esse ponto nós podemos concordar. Eu não vejo problema nenhum com isso, no sentido de, pela criação, eu sei que Deus existe e que Ele é eterno. Romanos 1:20. Pela minha consciência, eu sei que eu sou responsável pelas coisas que eu faço. Se eu decidir mentir, eu decidi, é a minha escolha. E cada vez que acontece isso, ninguém me pegou, me obrigou, eu mesmo, eu decidi mentir, usar palavrão, ficar bravo, ficar chateado, xingar alguém, assistir algo pecaminoso, seja o que for, eu mesmo decidi isso. Eu tenho isso dentro de mim, eu tenho essa consciência que eu faço coisas erradas e que existe um certo.
E quando você pensa nisso, você sabe que existe alguém ou alguma coisa que vai nos fiscalizar ou nos obriga a fazer o certo. Enfim, eu tenho um grande problema. Eu sou pecador e cego. Então essas coisas não são suficientes para eu conhecer a Deus pelo nome dEle e saber quem Ele é. Eu posso viver no mato, morrer sem o conhecimento da Bíblia e ir para o inferno condenado pela minha própria consciência. E é isso que a Bíblia ensina. Por causa disso nós enviamos missionários para as pessoas que não conhecem, para que alguns possam receber Jesus. Porque senão nenhum vai para o céu, porque nenhum recebeu Jesus de verdade. Então a revelação que Deus nos dá seria suficiente se não tivéssemos pecado. Mas é o pecado que nos atrapalha para nós não reconhecermos quem Deus é. Então estamos perdidos no labirinto sem o que nós chamamos revelação especial. Então agora isso nos leva para o número 3, revelação acomodada. Revelação acomodada. A revelação interna e externa de Deus se tornaram insuficientes e confusas pelo pecado do homem. Deus, não desistindo do homem, se manifesta de uma forma clara ao homem caído através de 4 coisas. Número 1, a encarnação. Número 2, a Bíblia. Número 3, os sacramentos. Número 4, a pregação. Essas coisas revelam Deus ao homem da forma que o homem o compreende. Ok, então ele diz, tem toda essa revelação, tem a criação, tem a consciência, e tudo existe, tudo está mostrando que Deus existe, Ele é bom, Ele é certo, tudo isso, mas a gente não compreende, a gente anda cego, e eu converso com as pessoas no mundo, toda semana evangelizando, e cada pessoa perdida, cada pessoa presa em algum tipo de pecado, sempre coisas, tudo ruim. E a gente conversa e dá para ver que a pessoa não está entendendo. A gente evangeliza tentando procurar as palavras mais básicas e dá para ver que essa pessoa nunca ouviu essas coisas ou nunca entendeu, sei lá. Daí Deus falou, eu vou ajudar o homem. Então ele fala que Deus usa a encarnação. Encarnação é o quê? É quando Jesus se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, Calvino acredita que Deus organizou a revelação de si no corpo de Jesus, na vida e no ministério que ele tinha nessa terra. É uma revelação especial para acordar, despertar o homem que está no pecado. E Jesus realmente abriu olhos. Segunda coisa ele enfatiza é a Bíblia, outra parte da revelação especial. A Bíblia tem um jeito de mostrar coisas para nós que a gente não percebia. Quem levanta a mão, você leu um versículo na Bíblia e parece que o versículo pulou da página para você e você pensou, uau, eu nunca pensei nisso. Mas é verdade, alguém já passou por isso. É uma experiência, algo acontece e Calvino está enfatizando isso. Daí ele vai para a terceira coisa aqui que eu acho interessante, os sacramentos. Nós não usamos a palavra sacramentos, mas ele está falando sobre coisas como, por exemplo, a ceia do Senhor. E eu sei que 1 Coríntios 11 enfatiza que nós fazemos essas coisas para anunciar a morte de Cristo até a volta dele. Mas o nosso entendimento bíblico é que nós fazemos a ceia como uma igreja local. Para ele, lembra, a igreja é para a região, é para todo mundo ir na igreja, é para os descrentes estarem ali vendo isso e entendendo a Deus, conhecendo a Deus através dos sacramentos.
Nesse ponto, eu vejo que biblicamente eu posso tomar a ceia do Senhor para algum descrente perceber que existe algo que ele não entende, mas eu não vejo a Bíblia dizendo que Deus usa os sacramentos para o descrente tomar e conhecer a Deus. Biblicamente, o descrente nem é digno de tomar o pão e o cálice. Então, nesse ponto, eu tenho uma certa cautela. Eu não vejo aqui que eu consigo concordar 100% com essa ideia. E a quarta coisa é pregação. E nesse ponto eu concordo com ele. Deus usa pregação, especificamente da morte de Jesus, para salvar almas. E é interessante, Paulo, ele fala sobre pregação desse jeito, que é basicamente tolice. Um cara, ele chega no púlpito, batendo o púlpito, cuspindo, gritando. Não é uma coisa meio animal mesmo, tipo, o que a gente faz no púlpito às vezes. Mas esse é o método que Deus escolheu para alguém abrir os olhos e dizer: eu não conheço a Deus, eu preciso de um Salvador. E nem precisa sempre gritar e cuspir. Eu estou enfatizando isso como brincadeira, mas Paulo fala, é loucura a pregação, mas esse é o método que Deus escolheu. Então aqui eu concordo com esse quarto ponto de João Calvino. Sim, Deus usa a pregação para o homem acordar e ver que ele realmente precisa conhecer a Deus, porque ele não está conseguindo só pela criação e pela consciência.